Irmãos, vocês estão bem, amém? Amém. Vocês estão felizes, não estão? Amém. Nós somos uma família, amém, gente? Amém. Nós somos irmãos. Nós somos filhos do mesmo Pai. Amém? Glória a Deus. Uma coisa que eu queria criar como cultura, aqui nesse templo, na nossa coinonia. Ouça aqui. É que a gente não disperse nessas 2 horinhas que passa depressa demais. Então eu queria pedir que, por favor, se alguém estiver morrendo na sua casa, aí você olhar assim e ver o celular, olha, é urgente, está morrendo. Aí você olha. Senão eu vou ter que fazer igual aquele vídeo no YouTube. Vou começar a tirar o celular e colocar uma Bíblia na tua mão. Amém, gente? E eu estou falando sério. Você sabe, né? Olha para mim, queridos, em nome de Jesus. Talvez alguns aqui não saibam disso. Mas a gente precisa pagar um preço de oração por você. Pela sua casa. Pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus filhos. A gente paga um preço por uma nação que abandonou Deus. Irmão, sinceramente, nas minhas orações, toda a minha oração eu falo, Senhor, daqui a pouco nós vamos estar reunidos. E isso não pode ser um ritual religioso. E outra coisa, isso aqui não é um clube. Amém? Tudo que eu falar com você, eu queria que você soubesse que como irmão mais velho, eu amo vocês. Amém? Então, a gente, todos os que oram, e não é oração de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pedindo um monte de coisa para Deus, segundo a tua vontade. Mas a gente que ora 1 hora, 2 horas, a gente sente uma falta de temor a Deus no ser humano. E eu queria que vocês recebessem isso como pessoas. Amém, gente? Preciso... Oi? Aí está de pastor? Pastorzinho. Profetinha. Amém, gente? Eu com a minha esposa, a gente conversa bastante sobre a vida da igreja. Hoje um culto diferente. E a gente conversa no sentido de instruir vocês, não com muita teoria. Porque a gente está cansado de hipocrisia. Esse negócio de muita teoria e pouca prática é outra coisa, senão hipocrisia? É hipocrisia. Então a gente precisa, como nós temos falado aqui já há aproximadamente 5 meses, queridos, ouça, eu queria que vocês olhassem para mim, mas assim, em nome de Jesus, irmão, eu tenho olho azul, você que não consegue ver. Então tenta achar aqui o olho azul. Aquele que vê é profeta. Eu quero a sua atenção, irmão. Por isso que eu não gosto de barulho. O grande mal do mundo, irmão, o mundo tem o espírito do mundo. Mas Paulo fala que nós temos o espírito de Cristo. Daniel, quando o povo de Israel foi preso na Babilônia, e Daniel, eu falei agora há pouco aqui, que não importa a tua circunstância, não importa o que aconteceu hoje, se choveu, se está frio,
se o governo já aprontou mais uma, se o Congresso Nacional continua afundado cada vez mais na lama da hipocrisia, da corrupção, sabe, da injustiça, da opressão. Não importa. Olha para mim, jovens. O que importa é se você tem a consciência de quem você é. Amém, gente? Pelo amor de Deus. Quantos aqui, em verdade, se não tem, irmão, não levanta a mão. Senão, Deus vai falar assim, olha lá, ele acha que tem. Ele levantou, então eu não preciso fazer mais nada, não preciso revelar mais nada para ele. Quem realmente sabe que como filho de Deus, qualquer problema da sua vida, ele não pode tirar você do caminho. Quantos aqui sabem, irmão? Que você está num caminho. Quantos aqui sabem? Se você não sabe isso mesmo, não levanta, irmão. Porque em Deus, irmão, a igreja não tem noção do ser, da pessoa de Deus. A igreja não sabe quantos milhões de graus Celsius é o sol. E o sol, perto de Deus, é trevas, irmão. A glória de Deus é inacessível. Olha aqui. Por favor, irmão. Eu estava orando hoje e falei, Deus, a igreja precisa... A ficha da igreja precisa cair. Porque a gente fala a igreja, mas em nome de Jesus, ainda falta muito para a gente ser igreja. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele fala, né, sobre a igreja que Jesus criou. A igreja que nasceu imediatamente após aquele ato, né, de Pentecostes. A igreja, ela nasceu em Pentecostes, na descida e no derramamento do Espírito Santo. Eu vou fazer outra pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui são batizados em verdade no Espírito Santo? A gente precisa buscar isso. E o batismo com o Espírito Santo é algo, é um divisor de água na vida do crente. O batismo com o Espírito Santo, ele acontece quando a pessoa está tão quebrantada, ela está tão sedenta e faminta de Deus. Então o Espírito Santo vem e derrama uma porção um pouco maior e faz e leva ela a um novo nível de relacionamento com Deus. Então na minha oração eu fico falando, nós não podemos mais, irmão. A minha indignação é, por exemplo, a gente tem que ter uma clareza do motivo pelo qual nós nos reunimos no templo. Porque em tudo, um abismo chama um outro abismo. Por exemplo, quando a igreja foi se perdendo ao longo da história, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos no capítulo 2, eu queria que vocês pusessem lá, porque fala da igreja. Como que era a igreja? Se alguém perguntar para você o que é igreja, você sabe responder o que é igreja, irmão? Atos dos Apóstolos, no capítulo 2.
falando sobre batismo do Espírito Santo, Atos capítulo 2, a partir do versículo 41, ele diz assim, ó: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, de bom grado, de coração aberto, sabe, irmão, desejoso. Receberam a sua palavra, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, novos convertidos. Isso foi porque Pedro estava pregando. No 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O Novo Testamento todo é doutrina dos apóstolos. Amém, gente? A igreja que nasceu em Jerusalém, no dia de Pentecostes, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O carro é nosso, a casa é nossa, a necessidade de um é a necessidade nossa, a alegria de um é a alegria nossa, a tristeza de um é a tristeza de todo mundo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O Espírito de Deus, ele se manifesta na comunhão, na unidade. Irmão, o espírito do anticristo se manifesta aonde não há comunhão, onde há separação, aonde há divisão, individualidade. Em Deus não existe indivíduo. Irmãos, em Deus, em nome de Jesus, nós não vamos ficar falando de teoria. Você vai sair daqui hoje sabendo, irmão, a física quântica, ela diz que o bater das asas de uma borboleta aqui, ela vai movendo no espaço, tempo, e ela vai surtir um efeito lá do outro lado do planeta, no Japão. A teoria do caos. Não é do calço, não, calçado. Caos. Então, a igreja precisa entender que Deus não fez ninguém. Desde Gênesis, no capítulo 1, ele fala, não é bom que o homem esteja só. Vocês perdoam, viu, gente? Eu ainda não fui... Eu dificilmente eu prego na quinta por causa disso. Eu não recupero, porque domingo é dia de luta, né? Amém, gente? Nós precisamos ser a igreja de Atos dos Apóstolos.
Olha para você ver. Vamos seguir aqui, ó. No versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Irmão, vocês acham que Jesus, ele sempre estava disposto a curar todo mundo ou não? Disposto. Disposto. A Bíblia fala sobre Jesus falando sobre isso, né? Quando os hipócritas falam para ele assim, por que que os sinais que você fez lá em Samaria, lá do outro lado do mar de Genezaré, por que você não faz aqui em Jerusalém? E Jesus responde para eles assim, olha, no tempo de Elias, havia muitas viúvas e havia muitos leprosos, mas ele não foi enviado senão a uma viúva de Serepta de Sidom. E ele não enviou a mais nenhum outro leproso. Em Jerusalém havia viúvas e leprosos de monte. Mas ele foi enviado a Naamã. O que eu estou querendo dizer com isso, irmão? O meu alvo hoje aqui é que os olhos de vocês se abram para reconhecer Deus como Deus. E a gente ter temor no coração. E saber que nós dependemos 100% da graça de Deus na nossa vida. Tudo é graça, irmão. Tudo é graça. Tudo é favor imerecido. Nós existimos da graça. Vivemos da graça. Somos libertos de tantas coisas maus pela graça. Mas a palavra de Deus, ela, em toda a Bíblia, também existe uma chave hermenêutica para um relacionamento saudável entre nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para um relacionamento verdadeiro com Deus. Escuta aqui, gente, em nome de Jesus. Nós precisamos verdadeiramente ser a luz no mundo de escuridão. Agora, em nome de Jesus, a primeira coisa que a gente precisa ser é sincero e verdadeiro com a gente mesmo. De eu poder olhar para dentro de mim, e não é nada pejorativo e nem negativo, mas é uma exortação à manifestação da verdade dentro de nós. Quanto que eu sou luz no meio da escuridão. Quanto que o mundo, ou o meio onde eu vivo, as pessoas podem olhar para mim e saber que verdadeiramente ele é filho de Deus. Quanto que as pessoas podem olhar em você e dizer, em verdade, ele é filho de Deus, ela é filha de Deus. Quanto, irmão, em nome de Jesus. A gente precisa, irmão, ser indignado com uma vida de faz de conta. Nós temos imprimido no íntimo do nosso ser uma faz de conta que eu sou. Mas quem eu sou? Quem é você, irmão? Quem é você? Quem você precisa ser? Você precisa entender quem eu sou em verdade em Deus.
aquele que foi criado lá em Gênesis e que foi manifesto, no meu caso, há 66 anos atrás, e eu estou aqui, para que eu saiba quem eu preciso me tornar, e não o que eu preciso ter, ou o que eu preciso fazer. Não, esse caminho é um caminho aonde nós entramos nele e com a consciência de ser filho de Deus, irmãos, família, igreja. Amém, gente? O que é ser filho de Deus? O que verdadeiramente é ser irmão? O que verdadeiramente é ser uma família? Nós, em tudo isso, não passamos de religiosos. Em nome de Jesus, o que eu venho fazer no templo? Irmão, em nome de Jesus, olha para dentro de você. Quando você saiu da sua casa, o que você falou? Hoje eu vou na Igreja Batista Vivar, na Rua Canadá, número 40. Eu vou lá para o quê? O que você veio fazer, irmão? A gente precisa que a luz de Deus, ela manifesta em nós e começa a revelar para nós as verdades eternas. Amém, gente? Irmão, tem gente que fala que é crente, fala que é irmão. Crente, irmão, igreja. Igreja é uma pessoa, uma pessoa. A igreja é uma pessoa que nasceu lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. E todos os convertidos, os alcançados pela graça de Deus, que entrou no reino, passou a fazer parte deste corpo chamado igreja. Amém? E qual é o papel da igreja? O papel da igreja é revelar o Pai aqui na terra. Amém? Quanto de Deus é revelado em você? Quanto? Quanto, em nome de Jesus. Quanto de Deus é revelado em mim? Quanto? Quanto, irmão, em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas eu sei de uma coisa, irmão, eu entrei num caminho. E todo mundo que ficar nessa igreja vai ser luz de verdade. Vai ser transformado. É quem está realmente percebendo a necessidade de ser. Despindo completamente do ter e do fazer. Para que eu tenha direito. Para que as minhas necessidades sejam supridas. A gente precisa, em nome de Jesus, igreja, nós precisamos entrar neste lugar de nos despir de tudo aquilo que é demoníaco. Esse apego às coisas deste mundo. A gente fala de João Batista, um homem que nasceu e ele foi para o deserto, ele vestia de peles de camelo e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre só. Mas ele cumpriu na vida dele um propósito de ser o precursor, aquele que anunciou o Messias. Aquele que veio para anunciar o reino de Deus que estava chegando. Então, cada um de nós precisamos entender o que é que eu estou fazendo aqui.
Irmãos, em nome de Jesus, o que é que nós estamos fazendo aqui? É muito triste a gente ver assim, muitos templos, muitos pastores e muitas pessoas em templos, mas, ouça aqui, não foram iluminados pela verdade. A Bíblia diz que nele está a vida e a vida é a luz dos homens. Em Cristo está a vida, em Cristo está a vida, em Cristo está a vida. A vida está em Cristo, não há vida fora de Cristo. Por que eu me embaraço tanto com o mundo, tentando encontrar vida no lugar de mortos? Tentando encontrar vida onde não tem vida. Tentando encontrar vida em coisas que não traz vida para esse anseio legítimo, para essa sede legítima da nossa alma de viver. Que vida é essa que nós ansiamos, irmão? Por que a gente não para e não pensa? A gente fica cansado de ver um fingimento, uma religiosidade que não leva a lugar nenhum, enquanto a gente fica reunido no templo, sem saber em verdade por que eu estou no templo. Porque nós vamos ficar aqui decepcionados, e você vai ficar decepcionado com o culto, com a pregação, com os irmãos, você vai mudar de templo, e dali um tempo você vai ficar decepcionado de novo, e de novo, e de novo, e não vai se encontrar, e nem encontrar o sentido da tua vida. O povo de Israel, depois que saiu do Egito, virando em volta as portas da terra prometida e morreram sem entrar lá. A gente vai cansando, sabe, irmão? Porque os pastores foi nos ensinando a isso, que eles têm, o sacerdote do tempo da lei. É eu que posso entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício por vocês, e vocês vêm e traz os dízimos. Não. Se isso continuar, o sacrifício de Cristo foi em vão. A morte de Cristo na cruz foi em vão. Porque foi pelo corpo de Jesus, o Cristo, que abriu um novo e um vivo caminho para todo mundo a Deus. Não é o sacerdote mais, não é o pastor. Não é o pastor que faz oração forte para você ser próspero, para você ser curado. Eu acabei de falar, Jesus não curou. Mas todos que tinham um coração crente em Jesus. É o que a Bíblia fala. Agrada-te do Senhor. As pessoas não se agradam de Deus. Eu falei aqui, mas eu tenho vontade, irmão, sinceramente, de pôr uma caixa lá atrás e todo mundo que entrar, colocar o celular lá. Os encontros com Deus que tinha antes eram uma beleza, que era 3 dias, sem celular e sem falar com ninguém. Mas realmente é uma libertação
corpo, alma, mente e espírito. É verdadeiramente um nascer de novo. E é o que nós queremos fazer. E vai ser desse jeito, o celular vai ser guardado. Irmão, é uma vergonha, as pessoas não têm tempo para Deus. E quando chega na casa de Deus, ela quer que o sacerdote ora e faz um milagre, que a porta de emprego abre, que o carro novo vem, mas a pessoa nunca gastou 15 minutos diante de Deus lá fora. A televisão é mais importante, o celular é mais importante, o Netflix é mais importante. Oi? Eu oro a Deus que Deus... Sabe, irmão, a gente paga o preço. Mas eu falo para Deus, Senhor, assim como não foi, a tua palavra diz que o teu sacrifício na cruz, Senhor Jesus. A Bíblia fala que Jesus viu os frutos do seu penoso trabalho, a cruz. Nós somos resultado do penoso trabalho de Cristo. Então, que o meu penoso, que não é tão penoso assim, né? Eu ainda luto para orar 2 horas por dia, não consigo, né? Mas não orar, pelo menos meia hora por dia, aí também já é demais, né? Os pastores não ensinam ninguém a orar mais. A gente fica decepcionado com a liderança da igreja que não conhece quase nada da Bíblia. Quase nada. Sabe o que é um profeta, irmão? Um profeta é um homem quebrado, quebrantado. Eu estou falando para vocês aqui, mas dói. Mas alguém precisa fazer ecoar no mundo espiritual para que o diabo ouça que ainda há profeta em Israel. Nem todo mundo está brincando com o que é sério. É o nosso desafio. É o nosso desafio, irmão. Ser pessoa, ser humano, conforme a Bíblia diz que nós somos. Nós somos seres humanos que temos uma necessidade vital de que Cristo habita em nós. É o único meio de nós vivermos a vida que Deus projetou para nós viver, é se Cristo estiver em nós. E não é vindo no culto uma vez por semana, como um religioso bem barato, que a gente vai encontrar o que todo mundo pensa ser salvação. As pessoas acham que salvação é depois que você morre, aí você vai para o céu. A salvação só Cristo pode fazer. E já está feito. A responsabilidade, a partir daquele momento que você aceitou Jesus, aprenda isso, em nome de Jesus. E você entrou no reino de Deus, você entrou na eternidade divina. A eternidade já existia desde sempre. A eternidade já existe aqui, ó. Aí ela vem andando. Aí nesse caminho ele entra no caminho. Aí mais para frente entra outro. E está todo mundo entrando na eternidade. A pastora. Ó. Pode. Não, aí você está pulando fila. É aqui, ó. Aí, ó. O reino, ó. O reino está no Cronos, o reino. O povo vai entrando no reino. Está entrando na eternidade divina. Amém, gente? Nós entramos na eternidade divina. Você foi salvo na cruz e entrou na eternidade divina. Agora, esse caminho que todos nós fomos fazendo, olha para você ver,
Os que entraram primeiro já foram transformados. O primeiro foi mais transformado, o segundo um pouco menos, o outro um pouco menos, um pouco menos. Esse aqui queria furar a fila. A Bíblia fala que tem que entrar pela porta, não pode pular o muro. Nesse caminho, irmão, nós vamos ficando cada vez mais parecido com Cristo. É isso. Se isso não está acontecendo na tua vida, você não entrou no reino de Deus. Irmão, eu fico muito indignado de religiosos que se diz espiritual demais, mas, irmão, não consegue ver o outro ser humano sentado no mesmo banco da igreja como irmão, como filho do mesmo pai. Irmão, isso é um bloqueio demoníaco, corpo, alma, mente, espírito. A pessoa está possessa. É verdade, irmão. Não consegue ver o outro como irmão. E se acha espiritual demais. Isso dá uma tristeza, irmão. A gente quer chorar às vezes. É que pode, né? Gente, toda vez que você vier para o templo, vem e saiba que, sabe, eu estou indo. A família de Deus, irmão. A família terrena é um meio pelo qual Deus usou. Porque Deus, na sua incomensurável, inacessível santidade, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e porque Ele nos criou assim, então Ele já deixou em nós um DNA inato, é próprio, faz parte da nossa natureza, multiplicar a espécie de quem nós somos em Deus. Por isso que o diabo, ele é um imitador de Deus. Quanto mais ele pegar o ser humano, ele multiplica a essência de quem ele é, a essência do mal. Outro texto que eu ia ler, João, capítulo 2. Tudo é 2 hoje. 2. Atos 2. Aonde que Jesus fez, para nós encerrarmos, né? Não, tem muito chão, não é mesmo? É 2 horas de culto. João capítulo 2, a partir do versículo 13, fala, isso aqui todo mundo conhece. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou É isso mesmo que fala das bodas em Canaã? Acho que tá igual aqui? Faz... Gente, eu estava... É isso. As bodas de Canaã, João 4, onde que é isso? Isso. É isso mesmo. Isso, eu li o texto. E no terceiro dia, fizeram-se bodas em Canaã da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse, não tem vinho. E disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo?
ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas, ou medidas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, ao noivo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu fiquei meditando e Deus estava falando comigo, né? Gente, por que Jesus fez questão, né, de começar ali a manifestação da sua glória num lugar aonde estava nascendo uma nova família? Um casamento, irmão. E quais são as características da água e quais são as características do vinho? Todo mundo aprendeu, né, no 2º grau, né? A água, ela é insípida, incolor e inodoro, não é isso? Ela é incolor porque não tem cor. Ela é insípida porque não tem aroma, não tem cheiro. Não tem gosto. Isso. E inodoro porque não tem aroma. Odor, inodoro. O vinho é exatamente o oposto. O vinho tem um cheiro. Cuidado. Não vai passar no mercado. Não é? Você viu os provadores de vinho? Mesmo como é que ele faz? Isso. Um casamento. Casamento não pode ser igual uma água insípida, inodoro, incolor. Não tem colorido. Não tem aroma. Eu gosto dessa pastora aqui. Não tem colorido. Nós estamos falando de família. O diabo fez com que a família, irmão, fosse perdendo completamente o sentido de ser. E tudo que Deus intencionou fazer, um ser semelhante a quem Ele era, é formar uma família, onde todos nós somos família. Nossa família, irmão, tem que ter colorido. Tem que ser um cheiro suave, gostoso. Então ele transforma a água em vinho, num casamento. Que coisa, né? Presta atenção, irmão, eu não estou falando isso aí, que chave, não. Essa é a realidade do mundo espiritual. Os casamentos no mundo, e entrou na igreja, os pastores antigos já não sabiam nem com certeza a verdade a respeito de um casamento, a verdade a respeito do que Paulo fala. Grande é esse mistério. Digo,
entre Cristo e a igreja, o fato de Cristo ser o noivo, a igreja, nós, um corpo, uma noiva, uma pessoa, ser a noiva de Cristo, sem mancha, sem mácula, sem ruga, ou sem coisa parecida. Não é uma mulher manchada de pecado. Não ser maculada, porque já passou. Então a minha oração é isso. Senhor, tem misericórdia. A luz do Senhor precisa, sabe, mas romper com as trevas do diabo, que os crentes parecem que não enxergam nunca, não recebem essa revelação. Nós não podemos viver triste, irmão. Não interessa o que está acontecendo lá fora. Não é só você que tem problema. E daí com os problemas? Então a gente olha para dentro da gente, você procura um recurso, conhecimento, para estabelecer um conceito lógico, para resolver o problema, você não acha, porque a gente perece porque não tem conhecimento. Às vezes eu fico vendo, né? Às vezes muita gente com problema na igreja fala, Deus, isso precisa ser resolvido. Amém, gente? Jovens, sejam jovens indignados. Por isso que eu falo, Alexandre, você não tem ideia clara do tamanho da responsabilidade que você tem nas mãos. Cadê a Mari? Ah, a Mari está ali. Está vendo, Mari? Os jovens, vocês precisam ser igreja. Vocês não podem seguir a vida de qualquer jeito. Nós não podemos ignorar o futuro e nem as consequências dos nossos atos. Porque tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Amém? Glória a Deus. Que a gente tem muito para falar, tinha. Por isso que Jesus passava o dia inteiro falando, aí mandava os discípulos dar um jeito de arrumar a comida, porque virava a noite, não é? Agora um culto onde as pessoas ficam loucas para ir embora, Deus não está nesse lugar, porque não tem paz, não tem verdade, não tem presença de vida do reino. Mas aonde tem, ninguém tem pressa de ir embora. Ali, até porque é o lugar onde a vida está se manifestando. Ué. Oi? Então, precisamos mesmo. Só começar a fazer vigília. Irmão, a gente precisa de entrar nesse lugar. Nossa, queridos, como disse, vocês estão comigo? Não? Quantos estão comigo aqui? Irmão, está comigo aqui, na alegria e na tristeza, na doença, na saúde, na pobreza e na riqueza, hein? É na vigília, na oração. Amém? Por quê, irmão? Eu desafio você. Sabe? Deixa o diabo ser frustrado, mas nós não, ué. Eu nunca vi, pai, um povo que se diz... Por isso que o mundo lá fora, o que você mais vê no YouTube, é o povo falar mal de crente. Vocês não vão ficar indignados, não? Crente é ignorante. Crente acha que ele não pagou a conta, mas Deus vai fazer entrar um dinheiro na conta dele. Passa o lencinho do Vardomiro e está tudo certo.
Eu quero ver onde Deus vai nos levar, mas eu sei que tem... O pessoal, os jovens, vai para acampamento. Nós precisamos ter reunião com os pastores, com os líderes, porque essa igreja precisa estar preparada para receber essa multidão de Atos dos Apóstolos. Eu também creio. Agora, para encerrar o coro, a fé sem obra em si mesmo é morta. Então, mão na massa. Saiba quem você é, irmão. Por exemplo, uma jabuticabeira. Jabuticabeira é um substantivo, não é isso? Quem é bom de português aí? A jabuticaba é um adjetivo. Agora, a Bíblia fala que Jesus é o verbo. Então, a jabuticabeira, ela tem que jabuticabar, o verbo. Então, quando eu chamo, por exemplo, Carol, não é para ela falar presente. Quando eu falo Carol, ela tem que assimilar o que ela tem que produzir. Como uma jabuticabeira, ela precisa dar jabuticaba. Jabuticabar, o verbo. Então nós precisamos aprender a encontrar o verbo do que nós representamos. Ou seja, o que eu preciso produzir sendo quem eu sou. Oi? Vocês entenderam? Nome, eu descobri quanto que o nome é importante. Por isso que a Bíblia fala em Isaías capítulo 9. E o nome com que lhe será chamado é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O nome dele é Emanuel. O Emanuel, ele emana tudo isso que eu acabei de falar. Vocês entenderam? Quando chamar o teu nome, quando chama o seu nome, o que mexe dentro de você? A gente precisa frutificar de acordo com o nosso nome. Nós somos Cristos, filhos de Deus. Cristo, tu és o Cristo. Mudei. Mudei. Maravilhoso é em minha vida. Agora fala certo. Não, o antes de novo. Né? O único, exato. Cristo, único, é um só, não tem igual. Amém? A Mari. Está vendo?